Uma criança, por exemplo, apesar de ser, vamos dizer, subdesenvolvido, mentalmente e fisicamente subdesenvolvido, talvez tá bom por sua idade, mas comparado com um adulto é subdesenvolvido. Ainda assim, no Brasil, em Portugal também, Angola, todos os países que falam português, em todo lugar civilizado do mundo, só pelo fato de não ser desenvolvido, nem mentalmente, nem fisicamente, a criança tem todos os direitos legais. Você não pode matá-lo, você não pode... Quer dizer, tem direitos a ser protegido. A criança tem direito a ser protegida pelas leis do Estado. Agora, se o embrião no ventre, obviamente, está subdesenvolvido, porque não tem direitos. Porque essa analogia da criança ainda não desenvolvida não se aplica. Uma criança que depende fisicamente completamente do cuidado da mãe. Quer dizer, o fato de ser desenvolvido não impede a aplicação de plenos direitos a um ser. E posso dar muitos outros exemplos, mas vou proceder aqui. Agora, sobre o fato, eu quero agora concentrar-me essa premissa, essa afirmação de que todo mundo tem direito sobre seu corpo. Até certo ponto é verdade, mas o ponto não vai muito longe, segundo as leis do Brasil ou qualquer outro país do mundo. Por exemplo, você tem direito sobre seu corpo unicamente até o ponto onde suas atividades têm consequências públicas. E aqui, dizendo consequências públicas, consequências sociais, quer dizer que o que você faz afeta outras pessoas. Que outras pessoas são atingidas. Por exemplo, podemos dizer que cada lei que existe, pode ser lei de trânsito, pode ser lei de uma firma de seguros, pode ser qualquer coisa. Cada lei infringe na liberdade que você tem de controlar seu corpo. Vamos dizer, por exemplo, a sinalização das estradas do Brasil. Você não pode usar seu corpo, por exemplo, acelerando o seu carro. Você não pode virar à esquerda se não pode. Então, o direito que você tem de usar seu próprio corpo livremente é infringido, é restringido pelas leis de trânsito. Cada lei limita o uso que você tem do seu próprio corpo. Com exceção, ou cada lei. Agora, no caso de atividades que, por exemplo, que não têm consequências públicas ou consequências sociais, você pode dizer, em tal caso, estou livre, mas quais são as atividades que não têm consequências? Por exemplo, temos ciência social enorme, quase ilimitada, que mostra que crianças que são mal educados pelos pais, que os pais não dão uma boa educação aos filhos, os pais se separam, temos evidência científica massiva de que essas crianças, quando crescem, são muito mais propensas a, por exemplo, cometer crimes.
a cometer crimes, a serem pobres, que tomam recursos do Estado. Você paga impostos e o seu dinheiro que você ganhou vai para outra pessoa que não pode se manter. E uma pessoa, por exemplo, digamos que não foi bem educada pelos pais, muito mais provável que vai terminar na cadeia, que vai se matar, que vai cometer outros crimes, que, como eu disse, que vai ser pobre, que vai chupar recursos públicos devido a problemas mentais e físicos. Então, isso significa que um homem e mulher que produzem uma criança e não podem educar bem essa criança, estão surtindo consequências negativas na sociedade. A sociedade tem que pagar, literalmente pagar e sofrer. Porque é bem mais provável que um cidadão será agredido, roubado, matado por uma pessoa que foi mal educada. Então, quais são as... E quando realmente queremos ou tentamos enumerar, se isso é português, enumerar as consequências, ou, digamos, as atividades humanas, e cada atividade executada com o corpo. As atividades que não surtem, que não produzem nenhuma consequência social, a lista não vai ser enorme. Não vai ser uma lista enorme. E podemos proceder, depende, porque cada sociedade tem certas premissas metafísicas. Podemos até falar, eu não vou fazer agora, isso seria outra classe, mas dá para fazer um argumento filosófico fortíssimo de que o materialismo filosófico, a ideia de que somos o corpo, e também o apego intenso ao corpo, é incompatível com uma sociedade justa, de justiça, de moralidade. Os argumentos filosóficos, sociológicos e filosóficos são pesadíssimos. Eu não tenho nenhuma dúvida que posso comprovar filosoficamente o que disse agora. Não tem tempo agora. Então, por isso, as atividades que não têm consequências públicas e, por isso, atividades nas quais o Estado não tem nenhum direito justificável e natural de regular essas atividades sem consequências não são muitas. Serviço militar obrigatório. Eu pesquisei agora, no Brasil tem serviço militar obrigatório, mas a maioria das pessoas evitam. Porém, existe uma obrigação social, política, de não só deixar o governo controlar seu corpo, porque serviço militar é assim, mas até o governo tem até direito de tomar sua vida, mandar você num conflito. Aí você pode dizer que não, que essa lei não é constitucional porque eu tenho direito sobre meu corpo. Ou eu posso andar na estrada, na velocidade que eu quiser, porque o governo pode controlar meu corpo. Mas eu acho que já esclareci o ponto e estou dando alguns exemplos. Filosoficamente dá para dizer muito mais. Agora, mas se queremos voltar para um princípio filosófico mais geral, nesse sentido mais básico, podemos levantar a pergunta filosófica: como podemos definir, ou talvez dizer, sobre quaisquer, ou sobre quais condições podemos estabelecer que uma pessoa tem um direito justificável de possuir? Em poucas palavras, qual é a filosofia da posse, da propriedade? Porque posse é um fato metafísico.
Se posse é simplesmente, ou propriedade é simplesmente um fato empírico, então se refere simplesmente à lei da jungla, da selva. Por exemplo, o direito do mais forte. Em um sentido empírico, se um ditador, se um tirano, ou simplesmente se um milandro, por exemplo, uma pessoa sequestra outra, em termos práticos, o sequestrador possui o sequestrado. É um fato empírico. Podemos dizer que o fato empírico vai em contra do fato moral. O fato moral, neste caso, seria que nenhuma alma pode possuir outra alma. Só Deus que talvez possui todos nós. Mas entre almas que não sejam Deus, não, nenhuma alma pode possuir outra alma. Mas isso é um fato, digamos, filosófico, um princípio moral, uma crença metafísica. O fato físico na Terra é que essa pessoa sequestrou outra e a possui. Isso é um fato empírico. Agora, você tem que mostrar um fato metafísico que derrota o fato empírico. E se você quer estabelecer um fato metafísico, tipo princípio moral, como é que você vai fazê-lo? Como é que você vai mostrar logicamente pela filosofia e não simplesmente pela paixão? Não, você não pode. Não. Estamos falando de filosofia. Como você vai comprovar filosoficamente que o sequestrador não tem direito a possuir a outra pessoa e por isso a posse é ilícita, imoral e contra as leis superiores do universo? Como você vai mostrar isso? Só gritando? Só gritando? Ou com filosofia? Se você tenta justificar com filosofia e ao mesmo tempo você quer justificar o direito de uma pessoa matar outra pessoa no ventre, você vai ter sérios problemas filosóficos.